Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Matheus Moura, presidente da ADESC. A gente vai começar, pessoal, a terceira aula desse curso que a gente está trazendo de Direito Administrativo. É a terceira aula. Isso vai ser o curso de Direito Administrativo nível 1 e a gente vai falar, tá, sobre o assunto de centralização e descentralização administrativa. A gente vai começar a passar para vocês essas noções até chegar ao assunto, né, das empresas estatais, das autarquias, que são assuntos que caem muito, gente, em concurso, que é muito importante saber, né, estar conhecendo o significado, né, de cada tema como esse. Então, eu vou pedir para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para ficar sabendo sempre que um vídeo novo for lançado aqui no canal da ADESC e falar para seus amigos, vizinhos, familiares dos nossos cursos. E eu quero que você saiba que você pode estar sempre fazendo o curso que você quiser diretamente aqui do nosso canal do Instagram, onde a gente posta todas as videoaulas. No link da descrição a gente bota o link do material, tem o link da prova, então você pode ir estudando a videoaula, estudando o material, fazendo a prova e adquirindo certificado com a gente no nosso WhatsApp. Tá? Então, tudo de forma muito prática para quem quer se profissionalizar, tá bom? Então, vamos lá? Centralização e descentralização administrativa. Tanto a centralização quanto a descentralização refere-se à forma como a atividade administrativa é desempenhada para a população. Por meio dos institutos, verifica-se que a atividade administrativa pode ser desempenhada tanto por meio de órgão da administração direta quanto por meio de entidades da administração indireta. Centralização. A centralização ocorre quando a atividade administrativa é totalmente desempenhada por órgãos e agentes de um único ente federativo. Em tal situação, o Estado executa as tarefas que a ele são atribuídas pela Constituição Federal de forma direta, ou seja, por intermédio dos agentes e órgãos públicos componentes da administração direta. Ressalta-se que a administração direta, conforme anteriormente exposto, é composta pelos entes federativos, que é o que, pessoal? Os estados, os municípios, né, a União em si e o Distrito Federal. Motivo pela qual é correto afirmarmos que com a centralização ocorre a prestação da atividade administrativa diretamente pela União, como eu acabei de dizer, pelos estados, Distrito Federal e municípios. Na centralização, a administração direta pode fazer uso da repartição interna de competências, dando ensejo à criação dos órgãos públicos. Caso isso ocorra, os órgãos criados encontram subordinados à autoridade superior, uma vez que a hierarquia é inerente a toda e qualquer organização dentro de uma mesma pessoa jurídica. Né? No caso das prefeituras, né, que tem as secretarias, Secretaria de Educação, Secretaria de Esporte, etc., são órgãos, né, ligados à administração direta, que é a prefeitura, o poder municipal, e ocorre essa divisão para que cada um possa dar uma atenção adequada a cada competência específica. Mas é um trabalho que é feito diretamente pela administração e essas secretarias são subordinadas ao poder maior, ao prefeito, ao poder executivo. Então, existe uma subordinação, é previsto. Mas a gente vai ver na descentralização outros casos em que acontece a não subordinação, em que o Estado delega uma atividade uma, uma obrigação que é para ser desempenhada por ele, uma atividade administrativa que é para ser desempenhada por ele, ele delega para um órgão que ele cria com força de lei, tá? Para desempenhar esse papel, mas não há subordinação, há um controle de finalidade. A gente vai ver isso mais na frente, tá bom? Descentralização. A descentralização, por sua vez, ocorre quando qualquer um dos entes federativos exerce suas atribuições por intermédio de outras pessoas jurídicas. Em tais situações, ao contrário do que ocorre quando da criação dos órgãos públicos, não teremos hierarquia ou subordinação,
mas sim mera vinculação entre a pessoa jurídica criada e o ente federativo que a criou. A descentralização pode ser feita de duas formas, sendo elas e descentralização por outorga, também conhecida por descentralização por serviços ou legal, e a descentralização por delegação, negocial por colaboração. Descentralização por outorga, por serviços ou legal. A descentralização por outorga ocorre, gente, quando o ente federativo transfere tanto a titularidade quanto o exercício de determinada competência. Tal descentralização é feita por meio de lei, sendo por intermédio de tal instituto que as entidades de administração indireta são criadas. 4 são as entidades, conforme veremos em momento posterior, sendo elas as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. No caso das autarquias, gente, a criação se dará diretamente por meio de lei. Nas demais entidades, a lei apenas autorizará a respectiva criação. Descentralização por delegação, que é o mesmo que dizer por colaboração negocial. A descentralização por delegação ocorre quando apenas o exercício da competência é transferido a outra entidade, ficando a titularidade com o ente originalmente competente. Por meio dela, as concessionárias, permissionárias e autorizatárias assumem o exercício de algumas atividades administrativas. Se a descentralização for para uma concessionária ou permissionária, dizemos que a transferência do exercício é por prazo certo, no caso de concessionária e permissionária. Oportunidade em que teremos a licitação prévia e a formalização de um contrato administrativo. Caso a descentralização for para uma autorizatária, tal procedimento poderá ocorrer por prazo indeterminado, uma vez que a característica do Instituto é a precariedade e a possibilidade de revogação a qualquer tempo pelo poder público. Tá? O objetivo aqui é fazer os serviços que a população precisa e tem direito chegar a todos. Então, por isso ela busca, né, ou a criação desses órgãos, né, essa prática da descentralização, tá, seja por meio de lei, autorizando lei, ou a descentralização por delegação, tá, para poder atingir seus objetivos estatais. Então, vamos continuar o assunto. Concentração e desconcentração administrativa. A atividade administrativa também poderá ser desempenhada de forma concentrada e desconcentrada, situação em que teremos a prestação da atividade com ou sem divisão interna de competências, que é materializada por meio da criação de órgãos públicos. Concentração. Trata-se de uma situação que apenas é possível na parte teórica, uma vez que implicaria no desempenho de uma atividade administrativa sem a criação de órgãos públicos. Assim, tal situação, tanto a administração direta quanto a indireta teriam que desempenhar suas atividades sem a possibilidade de reparti-las internamente. Tá? Claramente se percebe que tal forma de prestação das atividades administrativas não encontra amparo atualmente, uma vez que cada vez mais estamos diante de uma administração gerencial pautada na celeridade da prestação de serviços à coletividade. Então, essa questão de concentração e desconcentração, a gente contempla tanto a administração direta e indireta, fala do órgão em si, tá? Um órgão que recebe a administração direta, por exemplo, que tem seus deveres, suas obrigações, que tem órgãos com uma função específica, ou a administração indireta, que foi criada por lei, por outorga de lei para desempenhar uma função X, ela pode ver dentro da realidade dela essa questão da concentração e desconcentração. Se ela vai conseguir ela mesma, o órgão em si, vai conseguir, né, exercer a atividade na qual foi criado, ou se ela vai precisar desconcentrar, criar pequenos órgãos com subordinação para poder exercer seu papel. Desconcentração. Desconcentração, por sua vez, pessoal, é a técnica administrativa por meio da qual são criados órgãos públicos, onde as atividades podem ser desempenhadas de forma especializada por meio de órgãos integrantes de uma mesma entidade superior.
A desconcentração, e isso é exatamente importante, por operar-se no âmbito de uma mesma pessoa jurídica, pressupõe hierarquia e subordinação, como eu disse. Isso pode se tratar também de algum órgão da administração indireta. Mas lembrando, por exemplo, uma autarquia, uma fundação, não tem hierarquia, tem vinculação. O Estado apenas vai fiscalizar e controlar a finalidade do órgão, verificar que aquele órgão da administração direta foi criado, seja autarquia, seja fundação, empresa pública, ele está cumprindo, né, o papel pela qual ele foi criado para fazer, para cumprir. Tá? Ele vai só exercer esse controle finalístico, tá bom? Continuando, relação entre descentralização, descentralização, concentração e desconcentração. Para não restar dúvidas entre os 4 importantes institutos apresentados, relaciona-se abaixo às possíveis formas, que eu vou ler agora para vocês, tá? Aqui no slide, as formas de prestação da atividade administrativa, exemplificando cada uma das situações com casos concretos. Centralização concentrada é a situação em que um ente federativo, a administração direta, que aí, como eu disse, pode ser município ou o município em si, ou Estado, a União como um todo e o Distrito Federal, tá bom? Quando ele fala de ente federativo, ele se refere, tá, a esses membros do ente federativo. Atua sem nenhuma divisão de competência. Como mencionado, tal forma de atuação da administração pública existe apenas em teoria. A centralização desconcentrada é o caso de uma entidade de administração direta, a União, por exemplo, atuando por meio de órgãos públicos. A descentralização desconcentrada é o caso de uma entidade da administração indireta, tá? Uma sociedade de economia mista, por exemplo, atuando por meio de órgãos públicos. Então, pessoal, e no caso de uma descentralização concentrada, aí o próprio órgão da administração indireta, ele vai cumprir todas as funções para as quais foi criado, sem repassar isso para órgãos com subordinação. Então a gente, para fixar esses termos, centralização e descentralização, se referem lá à questão dos entes federativos e à questão da criação de órgãos para a administração indireta, que são as autarquias, as fundações públicas, as fundações privadas, as empresas públicas, tá? E a questão da concentração e desconcentração se refere à capacidade que aquele órgão, seja da administração direta ou indireta, se ele vai conseguir ele próprio cumprir todas as funções para as quais ele foi criado, ou se ele vai criar pequenos órgãos, sub-órgãos subordinados a ele, tá? Para cumprir determinadas tarefas, funções, tá? Então, espero que tenha ficado claro. Essa foi a terceira aula. Eu aguardo vocês na próxima aula, na quarta aula. A gente vai ter mais 2 aulas, a quarta e a quinta, para fechar o módulo 1 desse assunto, tá? Então, eu agradeço a vocês pela audiência, né, por estarem vendo o vídeo, estudem, façam os nossos cursos, estejam sempre com a gente, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.